para a nossa breve palavra introdutória, que está aqui na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, nós vamos ler o verso 8. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, nós vamos ler aqui no verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O apóstolo Paulo, ele tratou com muita seriedade sobre a graça. A graça significa o favor imerecido de Deus por toda a humanidade. O favor que Deus fez ao homem. E o apóstolo Paulo, como foi considerado o apóstolo dos gentios, ele procurava ensinar, falar diligentemente sobre a graça. E nesse texto, ele está dizendo que é pela graça que nós somos salvos. E qual é o meio para sermos salvos? A fé. Então Deus fez o favor ao homem de enviar o seu Filho unigênito para que, vindo aqui na terra, aceitasse a condenação que era nossa, recebeu em si a culpa pelos nossos pecados, e assim, através desse sacrifício, o homem pudesse ser salvo. Qual meio? A fé. Hoje aqui estamos reunidos porque o Espírito Santo atuou em nossa vida e nós então temos fé. Fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Temos fé que Ele veio há 2000 anos atrás e pagou o preço da nossa redenção. Ele quitou a nossa dívida para com Deus. Então, através da fé, nós temos aceitado, recebido a Cristo como Senhor e Salvador. Mas o apóstolo Paulo, dando tanta importância à graça de Deus, ao favor de Deus ao homem, ele procurou tratar desse assunto falando sobre o perigo de se rejeitar a graça de Deus, de recebê-la, por exemplo, em vão, de tratá-la como coisa de pequena importância, como coisa de pequeno valor. Ele chegou a falar sobre ela ser anulada na nossa vida. Ele chegou a falar que ela poderia ser abandonada por aqueles que um dia tiveram a experiência de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Quando nós abrimos aqui na carta aos Hebreus, capítulo 12, no verso 15, nós vemos a advertência do autor dessa carta, dizendo que a graça de Deus pode ser resistida. Hebreus 12, 15 diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. A graça de Deus ninguém pode se privar. Ninguém pode achar que não é importante a graça de Deus, que não é necessária a graça de Deus, porque é através deste favor que nós somos salvos. Ninguém pode se privar desta graça, mas a palavra de Deus está advertindo: ninguém se prive.
Olha, ninguém coloque de lado esse favor que Deus fez ao homem, porque sem ele ninguém poderá ser salvo. Talvez nós busquemos na nossa vida aqui o favor que os homens podem nos fazer. Talvez busquemos o favor de uma autoridade. Talvez busquemos o favor de um patrão, de um superior. Talvez busquemos o favor de um parente, de um amigo. Quem é que não gosta de um favor? Desde que não nos custe caro, né? Por que não? Mas jamais poderemos nos privar do favor que Deus nos fez, a sua graça. Nunca dispense a graça de Deus. Temos também aqui, em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 1, quando a graça de Deus foi recebida em vão, quando não deram importância à graça de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 1, o apóstolo trata do assunto, falando que alguns poderiam receber a graça de Deus em vão, tratando como coisa de pequeno valor. Diz o texto: porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. E o verso 1, e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Não se pode tratar a graça de Deus como qualquer coisa, como algo vão, como algo que se tem no mundo, como se alguém pudesse fazer melhor ou oferecer algo parecido. A graça de Deus, ela é insubstituível. A graça de Deus é de maior importância para nós, porque se aqui estamos, se aqui nos sustentamos de pé nesta noite, é pela graça de Deus. Se estamos aqui com a disposição de louvar ao nosso Deus e de perseverarmos neste caminho, é porque a graça de Deus tem abundado em nossas vidas. Meu irmão, a graça de Deus não pode ser em vão, mas deve ser considerada com uma maior importância para nós estarmos aqui nesta noite. E para terminar, em Gálatas capítulo 5, verso 4, o apóstolo Paulo fala sobre abandonar a graça. Gálatas 5 e 4, ele diz: separados estais de Cristo, vós, o que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Um problema que ocorreu com os Gálatas foi que eles, depois de terem recebido o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, eles retornaram à prática da lei, eles retornaram para a velha aliança, eles retornaram para serem justificados pela lei, que a ninguém poderia justificar. E o apóstolo Paulo, então, confronta aos leitores aqui, aos Gálatas, dizendo: olha, da graça vocês caíram, vocês estavam indo tão bem, vocês estavam caminhando, vocês estavam avançando, vocês estavam no caminho certo. De repente vocês pararam e começaram a usar dos mesmos recursos que vocês usaram outrora. Começaram a acreditar de novo que a lei poderia justificá-los. Começaram a acreditar que aqueles ritos da lei, aqueles costumes da lei, aquela liturgia da lei poderia justificar vocês. Vocês caíram da graça. Por quê? Porque a graça é superior à lei. Porque a graça é que realmente pode salvar o homem, porque é a graça que nos mostra que somos pecadores, mas que Jesus é o Salvador, porque é a graça que nos mostra que o favor de Deus foi feito a nós, e hoje, humildemente em sua presença, o aceitamos de braços abertos. Pela graça sois salvos por meio da fé.
Meu irmão, que ninguém caia da graça de Cristo, mas que nesta noite aqui presente na casa do Senhor, estejamos nos fortalecendo na graça de Cristo. Que você receba graça nesta noite, para continuar nos caminhos do Senhor, graça para sofrer como bom soldado de Cristo, graça para perseverar em meio à luta, em meio à perseguição, em meio às circunstâncias adversas que surgiram. Permaneça na presença do Senhor. A minha graça te basta, disse o Senhor para o apóstolo Paulo. Ele estava triste, ele estava preocupado, porque, dizia ele, um mensageiro de Satanás está me esbofeteando. 2 Coríntios capítulo 12, quando ele ora ao Senhor para que desvie esse mensageiro, Deus diz a ele: Paulo, minha graça te basta, Paulo. Quando você pensa que está fraco, aí é que você está forte, Paulo, porque na sua fraqueza o meu poder se aperfeiçoa. Meu irmão, nós estamos nas cadeiras do colégio do nosso Deus. Nós estamos aprendendo com o Senhor, e é para sermos aprovados por Deus. Permaneça na graça de Cristo. Conte com o favor de Deus para a sua vida. Nós precisamos de Deus em todo o tempo que aqui vivermos. Continue confiando no Senhor, e que nesta noite Deus lhe dê graça. Graça para prosseguir, graça para continuar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos ficar todos de pé. Você pode cumprimentar o seu irmão, dando a paz do Senhor para ele e dizendo: que bom que você veio a este culto. Diga a ele: a graça de Deus nos basta. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegres te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de
grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Glória a Deus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser
Paz do Senhor, irmãos. Gostaria que abrissem suas Bíblias no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do verso 18. O título da mensagem: Seguir ao Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 18. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Amém. Oremos para que o Espírito Santo aplique a palavra que vai ser meditada em nossos corações, que não sejamos simplesmente ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. A afirmação desse escriba é: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Uma afirmação categórica. Não sabemos se foi levado por um impulso. Quem era o escriba? O escriba era uma pessoa que tinha um conhecimento do Antigo Testamento. Era um intérprete da lei. Era uma pessoa que também fazia a mudança do hebraico, do aramaico para o grego. Era uma pessoa que conhecia bem as Escrituras. E ele faz essa afirmação. O Senhor Jesus Cristo, na hora que ouve essa afirmação, o Senhor coloca duas situações para aquele homem. Olha, o Filho do Homem é como uma raposa, não tem aonde se abrigar. As raposas têm os seus covis, os seus esconderijos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Você vai me seguir assim? Você vai passar por essa prova? E depois ele ouve um outro motivo, de uma pessoa querendo primeiro enterrar os seus pais, seus familiares, para depois, quando tiver toda essa situação resolvida, ela vir a seguir ao Senhor Jesus Cristo. Não sabemos se essa pessoa foi como Pedro. Pedro, quando ele ouviu que o Senhor Jesus seria conduzido ali à cruz do Calvário, ele disse o que para o Senhor? Eu vou te seguir até o fim. E o que o Senhor disse para Pedro? Pedro, antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás. Pedro não estava condignamente preparado para seguir o Senhor Jesus Cristo. Pergunto para este auditório: você está preparado para seguir o Senhor Jesus Cristo? Você tem seguido o Senhor Jesus Cristo com toda a sua determinação? Teve um dia na nossa vida, especialmente no batismo, quando foi perguntado: você promete seguir o Senhor Jesus Cristo
todos os dias da sua vida? O que você respondeu? Sim, prometo. Mas, infelizmente, nós vemos que no decorrer do tempo, as pessoas vão esmorecendo. As pessoas passam por cíclicos em que o entusiasmo de seguir ao Senhor Jesus Cristo vai ficando um tanto que bloqueado. Já não sente aquela disposição, aquele primeiro amor que sentia antes, quando seguia o Senhor Jesus Cristo. De maneiras que seguir ao Senhor Jesus Cristo implica em muitas coisas. Este homem, pode ser que ele realmente estava dizendo a verdade. Senhor, eu te seguirei por toda a minha vida. Será que você pode também fazer essa afirmação nessa noite? Não importa o que vai vir contra a minha vida, eu vou continuar te seguindo. Amém? Amém. Isso implica nas prerrogativas, nas circunstâncias que o Senhor Jesus coloca para nós, nas chamadas reivindicações que o Senhor Jesus coloca para nós. Na sua palavra, nós sabemos que isso é algo que Ele reivindica de nós. O Senhor, Ele nos salva, Ele nos perdoa, Ele traz a paz ao nosso coração. Mas, será que o Senhor, com esses benefícios que Ele traz para a nossa alma, Ele também tem a governança do nosso ser? Aí que está a questão. Aí que está a grande implicação. Será que o Senhor, Ele é Senhor absoluto do meu ser? Ou simplesmente eu o sigo de uma maneira superficial? Eu o sigo como que apoiando a sua causa. O Senhor não precisa do apoio nosso para a sua causa. O Senhor, Ele deseja que nós realmente estejamos debaixo do seu senhorio. Ele reivindica isso. Se alguém quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É uma palavra que Ele deixou bem profunda nos evangelhos. Então, seguir ao Senhor Jesus Cristo, nós podemos ver a experiência que teve Pedro quando ele estava na casa de Cornélio, em Atos capítulo 2, e quando ele viu a manifestação do poder de Deus naquela família, ele pôde observar no capítulo 10 de Atos, no seu verso 36, ele diz assim: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Aleluia! Tanto dos judeus como dos gentios. Era isso que Pedro tinha em mente quando ele falou a respeito deste assunto. Nós podemos ver que em Colossenses, capítulo 1, verso 18, o apóstolo Paulo coloca o Senhor Jesus Cristo como o primogênito, como a primazia sobre todas as coisas. Diz o texto: e Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. O Senhor Jesus Cristo, Ele deve merecer da nossa parte esta preeminência. Nós vivemos num sistema atual
onde se discute muito os direitos, chamados direitos humanos, os meus direitos. Eu vou reivindicar os meus direitos. Hoje as pessoas brigam na justiça por causa dos seus direitos. Isso tem a sua validade. Mas espiritualmente falando, essa linguagem jurídica, ela não pode adentrar aos nossos corações. Por quê? Porque juridicamente falando, nós fomos comprados. Nós temos que entender que nós éramos escravos do pecado. Vivíamos sobre a tirania de Satanás, a tirania da influência do mundo, a tirania dos impulsos que nos levavam aos nossos pecados. Mas quando Cristo, Ele entrou na nossa vida, perdoou os nossos pecados, nós fomos justificados pela fé, agora nós estamos não mais escravos do pecado, mas nós estamos na liberdade que Cristo conquistou por nós lá na cruz do Calvário. Uma liberdade de poder estar na presença de Deus, de ter este livre-arbítrio que o Senhor nos concede de realmente de honrá-lo, mas nós precisamos reconhecer sim, que nós também estamos debaixo do senhorio de Cristo. Nós somos templos do Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6 e 19. Vós não sois de vós mesmos, mas vocês foram comprados. Glorificai a Cristo no vosso corpo, no vosso espírito e na vossa alma. Quando nós abrimos mãos desse senhorio, o que vai acontecendo com a nossa vida? A nossa vida, ela vai tendo influência de Satanás, influência do mundo e influência do pecado. Nós dizemos assim espiritualmente: não, eu sou dono de mim mesmo, eu faço isso, eu faço aquilo. Isso é muito perigoso, porque cria brechas para que o inimigo comece a adentrar nas nossas vidas. Quando um ladrão, ele adentra numa residência, ou ele rende uma pessoa, ele tem autoridade sobre aquela pessoa? Ele não tem autoridade sobre aquela pessoa. Mas o que faz com que ele tenha autoridade? É a arma que ele empunha faz com que ele tenha autoridade. E as pessoas não são bobas de reagir diante de uma arma. Mas se ele não tem a arma, nós não podemos nos sujeitar à sua autoridade. Assim também é Satanás. Satanás vem com a sua palavra de comando e quer colocar em nós o seu jugo. E isso vai trazer graves consequências na vida espiritual. A pessoa pensa que está seguindo a Cristo, mas não está seguindo a Cristo. Porque existem grandes brechas na sua vida que fazem com que essas influências adentrem aos seus corações. Logo, o Senhor Jesus não é Senhor desta vida. Esta vida pode ter os benefícios do Salvador, Jesus Cristo, mas essa vida não cedeu às reivindicações que o Senhor Jesus, Ele exige, Ele não pede, Ele exige de cada um de nós. Existe um momento na nossa vida em que realmente, espero que já tenha acontecido com vocês, realmente você está como que desarmado diante do Senhor. Senhor, eu não quero mais ter o governo da minha vida.
eu agora estou totalmente no teu governo, Senhor. O que vier contra mim, é o Senhor que está como o capitão. Aleluia! Pode vir as tempestades, o que vier, eu sei que o Senhor está na direção da minha vida. Então, essa é uma entrega de você realmente estar debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Não é porque um fala, o inimigo se levanta, outro fala isso, fala aquilo, como se fosse uma arma te intimidando. Se você não está debaixo do senhorio, você acaba tremendo, você acaba cedendo, você acaba fazendo o que o inimigo tem como voz de comando. Irmãos, tomem cuidado com voz de comando. Esse mundo, as pessoas querem subir sobre as outras na sua voz de comando. Não aceitamos isso na casa do Senhor. Quem tem voz de comando é o Senhor Jesus Cristo. E nós temos que ser submissos a Ele, submissos à Sua palavra, submissos ao seu governo, o governo da igreja, o governo do reino de Deus. Então isso implica em bênçãos ou implica em grandes dificuldades, grandes derrotas, quando acontecem situações como essa. O apóstolo Paulo, certa ocasião, ele que passou por graves circunstâncias na sua vida, ele estava sendo conduzido como um simples preso para Roma. E ali, os irmãos sabem, em Atos capítulo 27, houve um naufrágio. Aleluia! E ele disse, Atos 27 e 23, o Deus a quem eu sirvo, aleluia, e de quem é Senhor, Ele me disse que nenhum de vocês vão perecer nesse mar. Que autoridade espiritual, irmãos. Era uma autoridade de uma pessoa que realmente tinha intimidade com o Senhor. O Senhor Jesus, Ele não deixa o maligno tocar nos seus ungidos, nos seus escolhidos. O maligno não lhe toca. Então não precisa ter medo do que está acontecendo neste mundo, dos homens de Belial, que estão sob a influência de Satanás, homens violentos, mulheres violentas, que estão ao nosso derredor. Se você está debaixo do governo, tenha essa certeza que você está debaixo do governo, do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Você não precisa ter uma arma em casa, não precisa ter um punhal, não precisa ter nada. Você só precisa ter Jesus Cristo. Você só precisa ter os anjos acampados ao seu derredor. Mas você precisa entender as reivindicações que o Senhor Jesus Cristo faz. Não é de boca para fora, mas é seguir ao Senhor em qualquer situação. A segunda implicação que podemos tirar desse texto é a implicação da obediência. O que Maria disse para aquelas pessoas lá em Caná da Galileia, naquela festa nupcial que o Senhor Jesus Cristo estava presente com a sua mãe. Quando faltou o vinho, o que Maria disse para todos? Fazei tudo o que Ele mandar. Fazei tudo o que Ele mandar. Se o Senhor, Ele tem poder para perdoar os meus pecados, Ele não tem poder sobre a minha vida? Que negócio é esse? Se eu quero usufruir dos benefícios que o Senhor me oferece, mas eu não quero ter obediência à sua palavra. Parece que os seus mandamentos são pesados demais.
E diz em 1 João capítulo 5, verso 3, que quando aqueles que seguem o Senhor, os seus mandamentos, as suas obediências não são pesarosas, aleluia, é algo leve. Por isso Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Hoje, quantas pessoas estão passando por situações de frustração, de desespero, de estresse, de doenças psicossomáticas. Por quê? Porque abriram as suas guardas e não estão debaixo dessa obediência, dessas reivindicações que o Senhor Jesus Cristo coloca para nós. E Paulo, ele fala em Romanos, capítulo 6, verso 17, ele diz palavras de muita sabedoria a respeito deste assunto. Ele diz assim: mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Obedecer, mas obedecer de coração, algo que realmente traz satisfação. Pergunto para você, você está contente de estar hoje aqui na casa do Senhor? Você veio realmente para cultuar a Deus, para adorar a Deus com todo o seu ser? É algo que você não foi conduzido, que você foi forçado, como às vezes nós podemos fazer com os nossos filhos até uma determinada idade. Não, você tem que ir lá, você está debaixo da minha autoridade paternal. Então, muitas das vezes nós somos conduzidos pelos nossos pais, mas a nossa vontade, a nossa volição, o nosso sentimento não é de estar ali, mas quando o Senhor toca no nosso coração, não existe lugar melhor do que estar na presença do Senhor, na sua casa, cultuando, obedecendo a sua palavra. Então isso nós precisamos entender, que o Senhor, Ele é proprietário nosso. Você tem o seu carro, você tem a sua casa, glória a Deus, você é proprietário, ninguém vai mexer com o seu bem. Agora você entenda que você é propriedade do Senhor Jesus Cristo. Isso tem uma implicação muito grande. Nós não somos de nós mesmos. O homem pensa que ele é dono de si, não é nada. Nós estamos nesse mundo, e se o Senhor tem nos alcançado, glória a Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, porque nós estávamos condenados debaixo da ira do Senhor, e aprove o Senhor mover o seu Espírito, a sua palavra no nosso coração, e nós obedecemos o convite do Senhor. Você que está aqui nessa noite, que ainda não obedeceu o convite do Senhor, atenda ao convite do Senhor, voluntariamente, abra o seu coração, entregue o seu coração ao Senhor Jesus Cristo, e realmente você vai sentir esses grandes benefícios, não só do que o Senhor pode nos oferecer, mas também estar debaixo do governo do Senhor Jesus Cristo. Não está debaixo do governo simplesmente do nosso presidente, mas você está debaixo do governo do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia! E o Senhor é Rei das nações. Ele governa sobre todas as coisas. Ele é soberano e Ele tem misericórdia do seu povo e também tem misericórdia dessa nossa nação brasileira. E mais um fator nós poderíamos citar dentro dessa implicação de seguir ao Senhor Jesus Cristo. É nós sermos semelhantes no seu caráter ao Senhor Jesus Cristo. Paulo fala a respeito disso
em Efésios, capítulo 5, verso 1, ele diz a esse respeito, essa importante frase: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então nós temos que imitar o Senhor Jesus Cristo. Não somente imitar pensando o que o Senhor Jesus faria no meu lugar nessa situação. Isso é muito importante. Isso nos faz uma reflexão, faz com que nós pensemos melhor sobre certas situações que ocorrem na nossa vida. Mas também devemos pensar no passado, o que o Senhor já fez por mim no passado. É diferente, porque o Senhor já se entregou, já deu prova da sua vida, do seu amor para conosco. O Senhor já fez muitas coisas e nós agora queremos imitá-los, queremos andar nos seus caminhos. Seguir ao Senhor é nos seus passos uma união e comunhão com Ele, não somente no sentido exterior, mas todo o seu ser, tudo aquilo que envolve a pessoa de Cristo, nós temos que ter essa intimidade com o Senhor Jesus Cristo. E assim, cada vez mais, desfazer o nosso eu, a nossa imagem, e que Cristo possa ser visto em nós, para que as pessoas que estão neste mundo nas trevas possam ver em você resplandecer a luz que brilha no rosto do Senhor Jesus Cristo. Então isso vai fazer com que tenhamos uma vida agradável, uma vida frutífera, uma vida abundante na presença de Deus, quando nós realmente estamos seguindo ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus vai operar em nós e através de nós, e nós vamos produzir frutos para o reino de Deus. Gostaria, para terminar, de ler o texto que está em Oséias, capítulo 4. Os irmãos sabem que Oséias, ele teve as suas profecias numa época em que a nação de Israel era uma nação destruída, era uma nação que tinha abandonado o Senhor, mas o Senhor sempre teve misericórdia para com o povo de Israel. E diz aqui, Oséias capítulo 14, a partir do verso 4, gostaria de ler até o verso 8, que são palavras de muita profundidade para a nossa meditação nesta hora, na conclusão desta mensagem. Diz o Senhor: eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio, e espalhará as suas raízes como o Líbano. Estendar-se-ão as suas vergonteias, e a sua glória será como da oliveira, o seu odor como o do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como o trigo, e florescerão como a vide, a sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido, e isto considerarei. Eu sou como a faia verde. Essa palavra faia verde significa diversas espécies de árvores. É uma árvore que ainda está no início. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Do Senhor vem o fruto. O fruto não é próprio nosso. O fruto, quem dá é o Senhor. Por quê? Porque o Senhor, quando esteve neste mundo, Ele não veio simplesmente para fazer a sua vontade. Em vários momentos, Ele dizia: a minha comida consiste
em fazer a vontade daquele que me enviou. Ele sempre repetiu isso. A sua vontade era fazer a vontade do Pai. Não que ele não tivesse, mas na sua humanidade, ele deixou o exemplo, ele se esvaziou para que na sua vida ele tivesse fazendo a vontade do Pai. Nesta noite, você está com desejo de seguir ao Senhor Jesus Cristo? Nessa noite, você está com desejo de fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo na sua vida? Vamos cantar, enquanto podemos refletir rapidamente nesses momentos, aquela música que diz: te seguirei até o fim, levarei a minha cruz. Eu não sei a letra totalmente, mas os irmãos vão nos ajudar. E se os irmãos quiserem ficar em pé, vamos cantar agora. Se você ainda não está seguindo ao Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, primeiro como seu Salvador, vem aqui na frente, nós queremos orar pela sua vida. Se você ainda não segue o Senhor Jesus como seu Senhor, Jesus Cristo é o seu Salvador, mas ainda não é o seu Senhor absoluto, vem aqui pedir forças para o Senhor. Vamos orar pela sua vida, para que realmente, a partir de hoje, nenhuma resistência seja feita na sua vida, e você possa dizer, a partir de hoje, Senhor, o Senhor está no governo da minha vida, meus pensamentos, das minhas ações. Eu quero ser inteiramente seu, Senhor. Eu me entrego voluntariamente. Se tem alguém assim, enquanto cantamos, o Espírito Santo de Deus tocando na sua vida, aproxime-se para nós orarmos, intercedermos pela sua vida. Te Seguirei até o fim, negarei meu coração, tomarei a minha cruz, só para te adorar, Jesus. Te seguirei até o fim, negarei meu coração, tomarei a minha cruz, só para te adorar, Jesus. Vamos orar? Adore ao Senhor agora. Você que tem procurado seguir ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor examina os corações. O Senhor, com a sua palavra, que é palavra de espada afiada de 2 gumes, apta a discernir as intenções, os intentos, os pensamentos dos corações. Neste momento, reflita diante do Senhor, como tem sido você seguir o Senhor Jesus Cristo. Você o segue apenas pelos benefícios que Ele oferece através do perdão de pecados, da sua salvação, da sua paz, da sua reconciliação com Deus, da graça que Ele tem dado, talvez de um benefício material que Ele tem acrescentado à sua existência. Ou você também está seguindo ao Senhor Jesus Cristo como Senhor. Ele governa a sua vida, Ele está sobre o domínio da sua vida. Ó Senhor, abençoa o teu povo nesta hora. O Senhor veio para buscar discípulos, para buscar pessoas que estivessem seguindo-o, ó Deus, lado a lado, não de longe, Senhor, mas lado a lado. Opera, Senhor, na vida do teu povo, da tua igreja. Ó Pai, que realmente possamos sermos seguidores fiéis do Senhor Jesus Cristo, que nada possa abalar, Senhor, contribuir para que possamos parar, para desistir, mas que nós possamos avançar
ó Deus, cada vez mais na intimidade do Senhor, e que o Senhor possa produzir frutos em nós, desse serviço, deste aspecto de seguir os teus passos, que haja na vida dos meus irmãos grande abundância de frutos dignos de arrependimento. Opera, Senhor, nessas vidas, é a nossa oração, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelos? Então venha conhecer a Rinaldi Odonto. Tem estacionamento próprio? Você poderá contar com uma agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação e procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias são feitas com aparelhos de última geração. Nossa satisfação aqui na Rinaldi Odonto é ver você feliz, com seu sorriso sempre bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones: Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto você recupera a beleza do seu sorriso.